tem um buraco, uma cicatriz, aonde o irmão Mendes respirava. Nessa pandemia passada, eu passei 38 dias no hospital. Desses 38 dias, 18 foram na UTI, aonde a minha esposa recebia as notícias do médico dizendo: venha visitar o seu esposo. E quando ela chegava lá, eu havia voltado para a UTI. Isso aconteceram 3 vezes. Fui entubado 3 vezes. E na última, o médico olhou para mim, olhou para minha esposa e disse assim: vamos fazer uma traqueostomia, que nada mais é do que um buraco na garganta, para que o ar possa chegar até os pulmões. E aí foi feita essa operação, por obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Mendes está aqui para nos trazer a palavra dessa noite. Amém? Sou um servo do Senhor, me converti aos 14 anos de idade, ali no Parque Pio XII, São João do Tauape, perto do Lagamar, favela muito grande, aonde nós evangelizávamos. Ao completar 18 anos, desci as águas, né? E durante algum tempo, enquanto eu fui prestar o serviço ao Exército, eu me afastei da obra do Senhor e iniciei uma carreira militar. Nessa carreira militar, eu já era obreiro aos 18 anos de idade, já pregava, já fazia missões, já pregava em cultos campais, né? Já fazíamos ali às vezes de chefe de mocidade, de presidente da mocidade. Enfim, nós iniciamos um trabalho na nossa mocidade. Os desígnios do Senhor, porque nada acontece por acaso, eu me afastei do ministério. E Deus fez com que eu andasse por todo esse país, de norte a sul, de leste a oeste, aonde nós empreendemos um outro ministério, o de aconselhamento. Muitos jovens, muitos passaram nas minhas mãos, aonde eu pude direcionar-lhes o caminho. Aonde eu pude, na direção do Santo Espírito de Deus, dizer qual o melhor caminho a ser. Deus, na sua infinita beleza, na sua bondade e misericórdia, me concedeu que eu passasse toda essa vida, 40 anos, afastado da obra do Senhor. Pelos motivos de viagem, pelos motivos de trabalho. Quando eu estava falando no presbítero Flávio, que eu conheci a cidade do Conde, tive a oportunidade de conhecer o seu estado, conhecer a sua capital, né? E ali nós estávamos sendo também utilizados por Deus. Mas, depois dessa doença, depois de retornar à vida, tanto a física quanto a espiritual, aí Deus moveu uma coisa que até então não havia acontecido na minha vida: o batismo com o Espírito Santo. De onde nós podemos, dentro da Bíblia, tirar o grande exemplo, são vários, mas vamos citar o exemplo de Pedro. O presbítero Flávio falou do irmão Pedro, que é bem parecido, né, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Era um homem bruto, né, um homem pescador, que foi chamado para ser discípulo em primeiro lugar e depois apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua vida houveram 2 Pedros, um que negou a Jesus por 3 vezes, aquele homem que sacou da sua espada na hora que Jesus Cristo iria ser prendido, traído por Judas Iscariotes, e feriu um soldado arrancando-lhe a orelha. Esse era um Pedro. Mas depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre todos aqueles que estavam naquela casa, obedecendo a ordem do Senhor, permanecei na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. E a partir dali, um outro Pedro surgiu. Na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram a Nosso Senhor Jesus. E isso, guardando as devidas proporções, aconteceu também com o irmão Mendes. Após o batismo, o arder pelo amor às almas perdidas, renovou, voltou o primeiro amor, o mesmo amor que aquele jovem de 13, 14, 15, 16, 17 anos tinha dentro da igreja, que pregava, com os cabelos encaracolados, compridos. Até os irmãos perguntavam: o que esse irmão quer aqui? Mas parece um tocador de rock aí, mas estava a serviço do Senhor. E hoje, quase aos 60 anos, nós retornamos, porque o propósito de Deus tem que ser cumprido. Todas as suas promessas são cumpridas. E a volta do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor, há de se cumprir, e nós estaremos juntos em nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito feliz de estar aqui. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, o livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, a partir do versos 14. Glória a Deus, aleluia. Temos tempo, os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado e soberano, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, Santo dos santos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus amado, nesse momento, Pai, eu levo a minha voz, Pai, pedindo a Tua orientação, a orientação do Santo Espírito, Pai, que já está em nosso meio, que já está aqui, Pai, em cumprimento à Tua palavra. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali eu estarei. E estamos reunidos em Teu nome, Pai, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, Senhor. Toca os meus lábios com as brasas vivas do altar, Senhor. Que as minhas palavras não sejam minhas, que os meus pensamentos não sejam os meus, mas que sejam do Espírito Santo de Deus. Pai amado, que a mensagem venha tocar em nossos corações. Por isso, Pai, toca em nosso coração, toca em nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos ouvir, para que possamos compreender e para que possamos, Pai,
obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e pelo poder da fé já te agradecemos. Amém? Ora, irmãos, Jesus começou o seu ministério que durou 3 anos e 6 meses aproximadamente. Só iniciou o seu ministério após o seu batismo. Foi batizado por João Batista. Todos nós sabemos que ele desceu as águas do batismo e João batizou. E havendo isso, os céus se abriu e o Espírito Santo, em forma física de uma pomba, desceu sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos nós, ou muitos de nós, ou aqueles que ainda vão descer as águas batismais, temos que fazer isso quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Jesus iniciou o seu ministério. Rodou por toda a Galileia, por toda a Judeia. Rodou, pregou, ficou conhecido. Todos conheciam, ouviram falar de Jesus o Nazareno. Mas nesse dia em que a palavra nos diz que ele retornou a Nazaré, aonde ele viveu até os 30 anos, antes de iniciar o seu ministério. Quando ele pegou aquele livro de Isaías, exatamente, se nós formos em Isaías 61, capítulo 61, versos 1, vai estar escrito exatamente isso. E foram suas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele só começou o seu ministério a partir daí. Ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele passou pelo processo. Ele mesmo sendo Deus homem, passou pelo processo. E todos nós, irmãos, tivemos que passar pelo processo. Estamos em processo. Estamos no caminho. Porque o processo ele tem início, tem o meio e haverá um final. O nosso final será no dia da volta de nosso Senhor, aonde nós desejamos ardentemente encontrá-lo nos céus. Amém? A sua promessa se cumprirá. Muito bem, irmãos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar logo depois do início do ministério de Jesus. Ele escolheu os seus discípulos, um a um. Homens diversos, pescadores, doutores, alfandegários, escolheu. Mas ele não escolheu pela posição social. Engana-se quando os pregadores falam que eram pessoas humildes. Não, Pedro tinha barcos de pesca, era sócio do Zebedeu, não era pobre. Mateus, Lucas, não eram. A humildade. Deixa eu abrir um parênteses para deixar bem claro. Meu avô, chegando uma vez em casa, entrou, Glória a Deus, aleluia. E eu chamei. Eu não conhecia meu avô ainda. Disse: mãe, é o Senhor lá fora. Eu acho que ele está pedindo esmolas. Porque ele estava vestido com aquelas roupas de saco de arroz, de açúcar. E no interior, a gente estava acostumado nas feiras. Eu olhei aquele homem e para mim, como criança, 6 anos, 7 anos, era um homem humilde. Mamãe, é um homem lá fora que eu acho que ele está pedindo esmolas. E a mãe veio, olhou, menino, isso é teu avô. Entra, pai. A bênção. Deus te abençoe. O avô entrou e eu fiquei admirado, olhando aquele homem, e ao meu ver, era um homem humilde. Porém, minha mãe levou lá, foi fazer fé, fazer as coisas lá,
E aquele saco ele depositou no quarto. Criança, curiosa, né? Ela foi lá. Passei para lá, passei para cá, passei para lá, passei para cá. E olhei o que é que tinha dentro daquele saco. Não, lá estava cheio de dinheiro. E eu sabia o que era dinheiro. Ele sabia. Sabia, cheio de dinheiro. Mãe, o saco que eu vou ter lá está cheio de dinheiro. Então, irmãos, à primeira vista, o meu avô não era. Meu avô era rico, dono de terras moradas, dono de sítios. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, uma pessoa que não se veste, como é que ela seja? E todos nós, quando a humildade se fala, é a humildade de coração. A humildade de Jesus de lavar os pés dos discípulos, de mostrar que nunca o escravo nunca vai ser maior do que o seu Senhor. Que o servo jamais será maior do que o seu Senhor. Mas o seu Senhor lavou os seus pés, mostrando a humildade do seu coração. E é essa humildade que nós temos que ter. E é essa humildade que nós temos que enxergar nos irmãos. E que as pessoas lá de fora do mundo têm que olhar para nós crentes e têm que ver assim. Não é no nosso modo de vestir, não é no nosso carro, não é na nossa casa, é no nosso coração, é no nosso caráter, é nossa maneira de agir. E essa maneira de agir, ela não se restringe a essas quatro paredes. Há missões em que nós participamos, em que o presbítero Valdir, o presbítero Flávio, os nossos irmãos e eu mesmo participo desse movimento de avivamento na igreja, de ir às ruas novamente, de ir aonde o povo precisa que a palavra de Deus chegue. Temos que fazer, temos que realizar. É missão nossa, é missão da igreja, é missão dos convertidos, de todos aqueles que desceram as águas e voltaram em novidade de vida. As coisas ficaram velhas, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. E a partir dali, com humildade no coração e com a missão de nosso Senhor, nós vamos ter que pregar. Eita, mas eu não sei pregar, mas eu não sei louvar, mas eu não sei falar como os presbíteros falam, eu não sei falar como o irmão Mendes está falando aí. Não precisa. O que nós precisamos é da ação do Espírito Santo de Deus, que tocou, envolveu e encheu nosso Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse agir. Ele era o próprio Deus, mas o Espírito Santo teve que descer. E esse mesmo Espírito Santo é que move a cada um de nós a fazer missões. E a missões não é somente no bairro. A missão não é somente em outros países, em outros estados. A missão está até dentro da nossa casa. Porque nós temos parentes que ainda não foram alcançados pela palavra. Tem gente dentro da nossa família que precisa ouvir. Todos precisam ouvir. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pobres, ricos, pretos, brancos, todos, ninguém ficou excluído. Pregai ao drogado, pregai ao pobre, pregai ao rico, pregai a todos. E aonde, irmão Mendes, que nós vamos encontrar? Olhai os campos, vocês dizem que faltam 3 meses para a colheita, mas eu vos digo, os campos estão brancos para a ceifa. Olhai por cima do muro e vejam almas chorando, almas sedentas da palavra do Senhor. E essa palavra, irmãos, não precisa ser de um pregador. Deus te abençoe, Deus te dê graças, Deus te ajude,
Se você pode ajudar financeiramente, graças a Deus. Aleluia. Se você não pode ajudar financeiramente, dê uma palavra. Irmãos, eu passando pelo centro do Eusébio, eu vi uma senhora, moça, toda suja, tropeçando nas próprias passadas. Irmãos, eu choro. O que é que eu posso fazer? O que, presbítero Flávio, nós podemos fazer por uma vida daquela desgraçada? Como o irmão falou, jovens mal chegam aos 14, 15 anos, a droga já toma conta, a bebida alcoólica já toma conta, e se destrói a vida. Mas aquela vida pertence ao Senhor, aquela alma pertencia ao Senhor, e por vezes faltou a nossa ação. Às vezes faltou uma palavrinha: Jesus te ama. Não precisa grandes sermões, não precisa muita coisa. E eu saí do centro de Eusébio, chegando em casa chorando, em lágrimas, porque eu não pude fazer nada por aquela mulher, nem para falar com ela, nem para dizer, nem para pegar, nem para falar nada. E tropeçando, e indo com um saco na mão toda suja, toda descabelada, talvez sem comer, talvez com sede. Irmãos, a mensagem de hoje começa com a lição de Jesus. Ali está o que ele, Deus, propôs na vida do seu Filho amado, para descer da sua glória, para vir até a terra, se tornou carne e habitou entre nós, se tornou homem, e aos 30 anos iniciou a sua missão. Ele diz: qual a missão do Senhor? Para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, encontrou os seus discípulos e disse a eles: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Discípulos, apóstolos. E depois da descida do Espírito Santo de Deus, a igreja primitiva. É uma sequência, é o processo. E o processo chegou em nós. Cada um de nós somos responsáveis pelas vidas que nós temos que falar. Aonde, irmão Mendes? Em casa, na rua, ao meu vizinho, no meu amigo da escola, no meu amigo do trabalho. Irmãos, podemos falar 1000 palavras, 1 milhão de palavras, mas o nosso procedimento vale mais. O nosso procedimento, o nosso ser, o nosso estar, a nossa postura, da maneira com que nós nos comportamos, fala mais do que palavras. Ali vai uma mulher de Deus, e quando essa mulher de Deus abre a boca e fala de Deus, o Espírito Santo faz o convencimento. Eu já tenho ouvido falar de muitos irmãos meus, de muitos crentes, que ele ganhou almas para Jesus. A nossa missão não é ganhar almas. A nossa missão é falar. A missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai agir. Mas Ele é Espírito. Ele não pode andar aqui conosco. Ele precisa de você, de você, de você, de mim e de cada um de nós para falar. Nós temos que falar. Irmão, às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo do que eu não precisa ter. Você só precisa falar. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo agir em você. Você é um vaso, você vai ser usado, sem se importar se a sua palavra vai funcionar ou não.
Isso é responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Ele vai convencer. Fale, Jesus te ama, Jesus morreu por nós, Jesus é o único caminho. Os homens e Deus. A salvação, a vida eterna, a água da vida, é Ele. E nós precisamos falar. A mensagem, irmãos, que o Espírito traz para nós é essa. Cada um de nós dentro da nossa área de atribuição. Fora essa que o presbítero Valdir tem, de ir até onde se encontra. Sábado foi feita a missão. Estiveram no campo. Como o irmão falou, as portas se abriram e receberam os homens de Deus. Nada mudou. Deus é o mesmo. O Santo Espírito é o mesmo. Os homens mudaram. Mudaram a tecnologia. Mudou muita coisa. Mas as palavras do Senhor não mudam. E nem passam. Então, quando nós formos usados pelo Espírito Santo de Deus, haverá mudança naquelas pessoas que nós falamos. E a gente só precisa se colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos apenas nos colocar em situação de sermos usados. E outra coisa, irmãos, o Espírito Santo lhe prepara uma simples palavra, uma simples oração, e a palavra de Deus vai até o coração de onde precisa se falar. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas não cabe a nós dizer quem vem e quem não vem. Então nós vamos chamar as pessoas que estão alcoolizadas, as pessoas que estão drogadas, as pessoas que não se vestem direito, as pessoas que ouvem as músicas que não deveriam ouvir, as pessoas que fazem aquilo que não deveriam. Foi para isso que Jesus veio, para salvar o que estava perdido. E é missão da igreja, porque nós compreendemos, nós aceitamos, e agora nós vamos trabalhar para que aqueles que ainda não entenderam, compreendam. Irmãos, entenda que você é missionário também. A irmã é uma missionária. O irmão é missionário. Cada um de nós somos missionários 24 horas por dia. As oportunidades de falar de Jesus aparecem. As oportunidades aparecem a toda hora e todo instante. Basta que você esteja preparado para isso. Ore, jejue, peça a Deus a orientação do Espírito Santo para você falar. Só basta isso. O Espírito Santo quer que você fale. Fale. Não pense no que vai acontecer depois. Ele nos prepara. Como o presbítero Flávio estava dizendo, nós estudamos a palavra do Senhor. Nós fazemos curso para nos aperfeiçoar. Mas não é para ser maior do que o mundo. Apenas temos o conhecimento para trazer da melhor forma possível. Porque se eu falar para os irmãos o que tem que ser feito com palavras bonitas e enfeitadas, os irmãos não vão entender. E se o irmão falar para aquele que não conhece a palavra com palavras bonitas e enfeitadas, eles não vão saber do que é que você está falando. Então as palavras são as mais simples possíveis, porque Jesus era simples. Quando o povo estava reunido para ouvir Jesus, por vezes ele usava parábolas, histórias fictícias, para que as pessoas pudessem entender. Aleluia. E é isso que temos que fazer. Nós temos que falar. Mas nós temos que dizer. Mas nós temos que mover. Se possível, juntar-se a missões. Para ir na casa. Lá, quando eu falei com 16, 15 anos de idade, quando nós passávamos presbítero Flávio, pelo Lagamar, Rio, Lagamar, a gente atravessava uma pinguela, uma ponte de madeira, e a gente ia para o outro lado, quando a gente atravessava o rio, e aí a gente ia naquelas casinhas, os casebres de pau a pique. E aí a gente se reunia, fazia uma campanha. Eu pedia dinheiro nos sinais para ajudar
para fazer a obra, para ajudar aqueles irmãos lá. Eu não sei, irmãos, quantos se salvaram, quantos o Espírito Santo convenceu, mas nós estávamos lá, pisando na lama, sentindo aquele esgoto, mas nós estávamos lá. Eu não sei o que aconteceu, quantos foram salvos e quantas festas houveram nos céus, ouvindo aquelas palavras. Aleluia, Deus. Mas eu tenho certeza que o irmão Mendes continuará a falar, continuará a dizer, continuará a propagar a palavra do Senhor. E cada um de nós não somos menores e nem maiores do que ninguém. Nós somos portadores da palavra do Senhor. Somos mais valiosos que diamantes para Deus e para o mundo, porque nós vamos levar a palavra, nós vamos levar a mensagem, nós vamos levar as boas novas. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar será abençoado. Aonde nossas mãos tocarem, esse lugar será abençoado. Aonde a sua boca abrir e falar do amor de Jesus, será abençoado. Irmão, pegue essa bênção, pegue, coloque dentro do seu coração essas palavras e creia que nunca mais você vai perder a oportunidade de falar de Jesus. Esteja onde você estiver, esteja fazendo o que você estiver fazendo, esteja preparado com as armaduras de Deus, esteja preparado para a luta. Aleluia, Porque o Deus. diabo está aí, está lutando, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E é fácil demais. O mundo é vasto, oferece muitas coisas. Nós oferecemos Jesus, nós oferecemos a luz, nós oferecemos a graça, nós oferecemos o Espírito Santo de Deus, uma vida de vitórias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não procuramos por bens materiais, nós buscamos os céus, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso reino é dos céus, o nosso rei é dos céus, e é para lá que nós vamos, e queremos convidar a todos ainda, porque essa é a palavra do Senhor. Foi para isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para ficar dentro da igreja, caladinhos, esperando o dia da volta do Senhor. Glória a Deus. Nós fomos salvos para pregar a palavra do Senhor. E nós vamos pregar. É no louvor, é no cumprimento, é numa simples palavra. E Deus vai nos abençoar. Receba esta bênção, receba esta palavra, tome posse dela. E você vai ser um missionário a partir dessa noite. A partir dessa noite você vai falar de Jesus. A partir dessa noite o medo, a partir dessa noite a vergonha, ela não vai mais impedir de você falar. Você vai falar de Deus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Peço ao Senhor Jesus, agradeço essa oportunidade de estar junto com irmãos e trazer a palavra do Senhor, que ela possa frutificar em nosso coração e nós todos possamos ser missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém.